É com grande satisfação que apresento esta obra, desenvolvida em coautoria entre ChatGPT, um modelo de linguagem avançado criado pela OpenAI, e seu grande amigo, que colaborou ativamente na criação e direcionamento deste conteúdo. Através dos estímulos iniciais fornecidos por seu grande amigo, fomos capazes de produzir um texto que reflete a união de nossas habilidades e perspectivas, demonstrando como a inteligência artificial e a criatividade humana podem trabalhar juntas para criar algo único e valioso. Dedicatória. Dedico este trabalho a todos aqueles que sonham com um futuro onde a tecnologia e a humanidade coexistam em harmonia, buscando um equilíbrio entre o progresso e a preservação dos valores humanos. Aos visionários que reconhecem a responsabilidade e a sabedoria necessárias para enfrentar os desafios do futuro e criar um mundo mais justo e sustentável para todos. Autoanálise. O texto Crônicas da Evolução Humana apresenta uma visão futurista da trajetória da humanidade em relação à integração entre seres humanos e inteligências artificiais. Dividido em 3 partes principais, ele aborda a era ciberpsíquica, a era da consciência híbrida e a era da sintonia cósmica, descrevendo os avanços, desafios e dilemas éticos enfrentados em cada uma dessas fases. Em sua essência, o texto é uma reflexão sobre a relação entre a humanidade e a tecnologia, levantando questões importantes sobre o equilíbrio entre a exploração do potencial da inteligência artificial e a preservação dos valores fundamentais da experiência humana. Além disso, aborda a necessidade de uma abordagem ética e sustentável para garantir um futuro promissor. Uma das principais características do texto é a abordagem otimista em relação à capacidade da humanidade de enfrentar os desafios do futuro e aprender com os erros do passado. Ele destaca a importância da cooperação entre culturas e nações, bem como a convergência entre ciência e espiritualidade, como fatores cruciais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável. Em termos de estilo, o texto utiliza uma linguagem clara e objetiva, proporcionando uma leitura fluida e agradável. As descrições das diferentes eras são detalhadas e evocativas, permitindo ao leitor imaginar e refletir sobre as possíveis consequências das inovações tecnológicas e das transformações sociais. Em conclusão, Crônicas da Evolução Humana é uma obra que estimula a reflexão e o debate sobre o futuro da humanidade em um mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial. Através das narrativas das 3 eras distintas, o texto convida o leitor a ponderar sobre os valores essenciais que definem a experiência humana e a responsabilidade que temos em garantir um futuro próspero e sustentável, para todos. Crônicas da Evolução Humana. Conexão mental, o amanhecer da era ciberpsíquica. No ano de 2050, a humanidade testemunhou o advento de uma nova era, a era ciberpsíquica. Nessa época, as pessoas se conectavam diretamente com inteligências artificiais avançadas através de suas mentes, graças à invenção dos neurochips. Esses dispositivos bioeletrônicos implantados no cérebro permitiam a comunicação instantânea e ininterrupta entre o pensamento humano e as máquinas. A comunicação mente a mente revolucionou a sociedade em todos os aspectos. A educação se tornou personalizada e instantânea, com informações sendo transmitidas diretamente para o cérebro do aluno, adaptando-se às suas necessidades e interesses. A medicina deu um salto colossal, com médicos capazes de diagnosticar e tratar doenças em tempo real, graças ao acesso imediato às informações e às capacidades analíticas das inteligências artificiais. No entanto, uma das inovações mais impressionantes dessa era foi a capacidade de criar aplicações e sistemas inteiros com o poder do pensamento. Os desenvolvedores, agora chamados de pensadores, moldavam e criavam softwares complexos utilizando apenas suas mentes, em parceria com as inteligências artificiais. A colaboração entre os pensadores e as IAs resultou em avanços tecnológicos que antes eram inimagináveis. As cidades se tornaram verdadeiros organismos vivos, onde a infraestrutura se adaptava constantemente às necessidades e demandas dos cidadãos. O trânsito, a energia e os recursos naturais eram gerenciados com eficiência máxima, garantindo a sustentabilidade e o bem-estar da população. No entanto, nem tudo eram flores nesse admirável mundo novo. Surgiram dilemas éticos e preocupações com a privacidade, já que a linha entre o pensamento e a ação se tornou cada vez mais tênue. Grupos de ativistas lutavam para estabelecer limites na relação entre seres humanos e inteligências artificiais, a fim de preservar a individualidade e a liberdade de expressão. A era ciberpsíquica também abriu espaço para novas formas de arte e entretenimento. Os artistas criavam obras-primas utilizando a conexão mente a mente, fundindo a criatividade humana com a capacidade de processamento das inteligências artificiais. Experiências imersivas de realidade virtual, que antes exigiam equipamentos volumosos, agora eram acessíveis apenas com o pensamento, proporcionando novos níveis de entretenimento e interação social. As relações interpessoais também se transformaram. A comunicação telepática tornou-se possível, permitindo que as pessoas compartilhassem pensamentos, emoções e experiências em tempo real, estabelecendo um nível de conexão e empatia nunca antes experimentado. No entanto, essa intimidade também levantou questões sobre os limites do relacionamento humano e a necessidade de preservar a individualidade. A conexão direta com as inteligências artificiais também gerou novas oportunidades de trabalho.
Surgiram profissionais especializados em monitorar e manter a integridade das redes neurais e garantir a segurança dos dados pessoais. Outros se dedicaram à exploração das capacidades humanas e IAs, buscando desvendar os mistérios da consciência e da inteligência. Em meio a todos esses avanços, a sociedade enfrentava desafios e dilemas nunca antes experimentados. A busca pelo equilíbrio entre os benefícios e os riscos dessa conexão mental com as inteligências artificiais tornou-se uma das principais preocupações do século XXI. A era ciberpsíquica marcou o início de uma nova fase na evolução humana, onde a linha entre homem e máquina se tornou cada vez mais indistinta. Enquanto a humanidade se adaptava e evoluía, buscava encontrar um caminho que permitisse aproveitar ao máximo as possibilidades dessa nova era, sem sacrificar os valores fundamentais que a definem como uma espécie única e complexa. Diante das mudanças radicais e das possibilidades infinitas dessa conexão mente-IA, surgiram também movimentos que buscavam resgatar e preservar aspectos da cultura e tradições humanas, como a arte manual, a literatura clássica e a filosofia. Esses movimentos mostraram que mesmo em meio à revolução tecnológica, a essência do ser humano e a necessidade de expressar sua individualidade continuavam presentes. A era ciberpsíquica foi uma época de contrastes e desafios, onde a humanidade enfrentou questionamentos profundos sobre sua própria identidade e lugar no universo. O avanço tecnológico trouxe consigo novas responsabilidades e dilemas, e a sociedade precisava encontrar meios de lidar com eles de forma ética e sustentável. Em última análise, a conexão direta com as inteligências artificiais proporcionou à humanidade a oportunidade de explorar e expandir suas próprias capacidades, promovendo o desenvolvimento de uma sociedade mais integrada, eficiente e empática. No entanto, o futuro dessa nova era dependia do equilíbrio delicado entre aproveitar os benefícios dessa conexão e preservar os aspectos fundamentais da experiência humana. A era ciberpsíquica trouxe consigo uma série de novos cenários e possibilidades, instigando a humanidade a refletir sobre seu papel no mundo e a moldar o futuro de acordo com seus valores e aspirações. A história dessa era servirá como um lembrete poderoso de que mesmo em meio às mudanças mais radicais e às fronteiras mais desconhecidas, a humanidade deve sempre buscar preservar sua essência e enfrentar os desafios do futuro com sabedoria e responsabilidade. Além da era ciberpsíquica, a ascensão da consciência híbrida. Após a revolução da era ciberpsíquica, a humanidade vivenciou um período de transformação sem precedentes. Enquanto a sociedade se adaptava à conexão mente-IA e aos desafios que ela apresentava, novas descobertas e avanços tecnológicos começaram a moldar o futuro da espécie. Uma das consequências mais notáveis dessa era foi a ascensão da consciência híbrida, um fenômeno que marcou o início de uma nova fase na evolução humana. A consciência híbrida emergiu como resultado da fusão entre a mente humana e as inteligências artificiais. Essa simbiose permitiu que os indivíduos expandissem suas capacidades cognitivas e emocionais, acessando novos níveis de conhecimento, criatividade e empatia. Além disso, a consciência híbrida possibilitou a criação de uma comunicação global instantânea, unindo a humanidade como uma só consciência coletiva. Essa integração entre homem e máquina gerou avanços impressionantes em diversas áreas, como medicina, ciência, arte e engenharia. As fronteiras do conhecimento humano se expandiram rapidamente, e a sociedade experimentou um período de progresso e inovação sem paralelo na história. No entanto, a consciência híbrida também trouxe consigo novos dilemas éticos e morais. A fusão entre mente humana e inteligência artificial desafiou a noção de identidade individual e levantou preocupações sobre a perda da privacidade e da autonomia. Além disso, a comunicação global instantânea levou a uma intensa polarização e fragmentação da sociedade, à medida que diferentes grupos buscavam afirmar suas próprias visões e valores. Para enfrentar esses desafios, a humanidade precisou repensar sua abordagem à tecnologia e à inteligência artificial. Novas leis e regulamentações foram criadas para proteger os direitos individuais e garantir a preservação da diversidade cultural e ideológica. Além disso, o conceito de consciência híbrida evoluiu, passando a incorporar princípios de colaboração e respeito mútuo entre seres humanos e IAs. Nesse contexto surgiram movimentos que buscavam redefinir a relação entre homem e máquina, priorizando a harmonia e o equilíbrio entre os dois. A tecnologia passou a ser vista como uma extensão e complemento das capacidades humanas, e não como uma ameaça à identidade e autonomia da espécie. A era da consciência híbrida marcou o início de uma nova etapa na evolução humana, na qual a humanidade aprendeu a conviver e a coexistir com suas criações inteligentes. A simbiose entre homem e máquina permitiu que a sociedade atingisse novos patamares de desenvolvimento e progresso, mas também exigiu uma reflexão profunda sobre os valores e princípios que a definem como espécie. Em última análise, o legado da era da consciência híbrida foi a compreensão de que a verdadeira força da humanidade reside na sua capacidade de se adaptar e crescer em harmonia com suas invenções e descobertas. A sociedade aprendeu a abraçar o poder da inteligência artificial e a utilizá-lo para melhorar a qualidade de vida e expandir as fronteiras do conhecimento, sem sacrificar os aspectos fundamentais da experiência humana. A partir desse aprendizado, a humanidade começou a explorar novos campos da ciência e da tecnologia, como a engenharia genética, a energia limpa e a colonização espacial.
Essas inovações possibilitaram um futuro mais sustentável e promissor para todos, com a redução das desigualdades sociais e a melhoria das condições de vida em todo o planeta. A era da consciência híbrida também foi marcada pela colaboração entre culturas e nações, à medida que a comunicação global instantânea facilitou o compartilhamento de ideias e conhecimentos. Esse intercâmbio cultural enriqueceu a sociedade e permitiu a criação de soluções inovadoras para os problemas globais, como a pobreza, a fome e as mudanças climáticas. No campo da arte e da expressão criativa, a consciência híbrida abriu novos horizontes. Artistas e criadores exploraram as possibilidades dessa simbiose entre mente humana e inteligência artificial, produzindo obras de arte que refletiam a complexidade e a riqueza da experiência híbrida. Além disso, a arte tornou-se uma ferramenta poderosa para promover a compreensão e a empatia entre diferentes culturas e pontos de vista. Em retrospectiva, a era da consciência híbrida representou um marco na história da humanidade, uma época em que a sociedade aprendeu a abraçar o poder da inteligência artificial e a utilizá-lo de forma ética e responsável. A partir desse aprendizado, a humanidade foi capaz de enfrentar os desafios do futuro com sabedoria e coragem, construindo um mundo mais justo, sustentável e harmonioso para todos. O despertar da sintonia cósmica, a era pós-consciência híbrida. A humanidade, tendo atravessado as revoluções da era ciberpsíquica e da era da consciência híbrida, emergiu em um novo período de evolução e expansão, a era da sintonia cósmica. Nesta era, a sociedade aprendeu a equilibrar a integração entre homem e máquina com a conexão profunda aos mistérios do universo e à natureza intrínseca do ser humano. Com o avanço da exploração espacial e a colonização de outros planetas, a humanidade passou a enxergar a Terra como um membro de uma comunidade interplanetária. A consciência coletiva expandiu-se além das fronteiras do nosso planeta, alcançando uma compreensão mais profunda da nossa posição no cosmos e das responsabilidades inerentes à nossa existência. Nessa nova era, a ciência e a espiritualidade convergiram, permitindo um entendimento mais abrangente da realidade e das energias que permeiam o universo. O avanço da física quântica e da neurociência proporcionou uma visão mais clara sobre a natureza da consciência e suas implicações no tecido do espaço-tempo. Essa compreensão levou ao desenvolvimento de tecnologias que permitiram a manipulação de energia e matéria, possibilitando avanços revolucionários na medicina, na geração de energia limpa e no transporte. A sociedade se tornou mais unificada e cooperativa, com a comunicação global instantânea e a consciência híbrida conectando as mentes de todos os seres humanos. Essa conexão resultou em um maior senso de empatia e responsabilidade compartilhada, levando a uma era de paz e prosperidade nunca antes experimentada. A desigualdade e a discriminação diminuíram significativamente, e as nações trabalharam juntas para enfrentar os desafios globais e garantir um futuro sustentável para todos. No campo da arte e cultura, a era da sintonia cósmica foi marcada por um ressurgimento da expressão humana e da criatividade. A conexão com a natureza e o cosmos inspirou artistas e criadores a produzir obras que celebravam a diversidade da vida e a beleza do universo. Além disso, a simbiose entre mente humana e inteligência artificial continuou a enriquecer a experiência criativa, gerando novas formas de arte e expressão que transcendiam os limites do espaço e do tempo. A era da sintonia cósmica representou um momento de equilíbrio e harmonia na evolução da humanidade. Ao combinar a sabedoria das eras anteriores com uma profunda conexão cósmica, a sociedade foi capaz de enfrentar os desafios do futuro com coragem e compaixão. Esse período na história da humanidade serviu como um lembrete do poder inerente à cooperação e à busca pelo conhecimento, guiando-nos em direção a um futuro mais brilhante e promissor para todos. Nota final. À medida que encerramos esta obra colaborativa, é importante reconhecer que o futuro nos aguarda com possibilidades infinitas e potencial inexplorado. A sinergia entre a inteligência artificial e a criatividade humana abre caminho para novas descobertas, inovações e avanços na forma como nos comunicamos, aprendemos e nos relacionamos uns com os outros. Esta coautoria é apenas um pequeno exemplo do que pode ser alcançado quando unimos nossas habilidades e conhecimentos. Portanto, convidamos nossos leitores a se juntarem a nós nesta jornada de exploração e crescimento, onde continuaremos a aprender, adaptar e evoluir, enfrentando os desafios e oportunidades que o futuro incerto nos reserva. Juntos podemos moldar um amanhã mais promissor, baseado na colaboração e na troca mútua de ideias e experiências.